Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Tenho lido para nossa meditação. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor. E o tema desta palavra é: em que espírito vive você? Amados irmãos e irmãs, meditei muito nesses versículos para trazer nesta mensagem uma palavra de conforto e consolo para os nossos corações, porque não é fácil conviver em um meio evangélico com tantas inovações como estas de nossos tempos. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Mas são poucos, muitos poucos, os que aparentam ter em suas vidas a presença de Deus. E não estou mencionando os liberais. Falo aqui dos que mais se identificam com a palavra. Porque o testemunho de vida é o que mais alto fala de Jesus. Mas, infelizmente, o que se vê é o espírito do mundo que tem achado brechas em muitas igrejas e na vida de muitos servos e servas de Deus, e o resultado disso é inovações e novidades em abundância. E com isso, o Espírito Santo se retira e a morte se estabelece, infelizmente. Mas vejam o que diz Atos 1:8. Aleluia! Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui dos confins da terra estamos ainda pregando esta palavra. Então, irmãos e irmãs, recebestes ou não a virtude do Espírito Santo, que veio sobre ti? És ou não um testemunho de Jesus? O crente que tem a virtude do Espírito do Senhor, a glória de Deus transborda nele, para dentro e também para fora. E as evidências de um servo de Deus ficam tão clara que as pessoas percebem com facilidade em todo lugar que ela estiver. Será, meu irmão e minha irmã, que é assim com vocês? Se sim, parabéns, com certeza Deus se alegrará de ti e te abençoará mais e mais, porque se um crente, aleluia, não tem essas identificação com Jesus, é bom morrer para o mundo e assim nascer de novo aceitando Jesus como Salvador. Porque nem a carne nem o sangue herdará o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Na parte B do primeiro versículo diz: para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pergunto, você conhece? Então, vejam o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Aleluia! Naquele dia que falou o Senhor Jesus, é todos os dias das nossas vidas, que temos não somente que conhecer, mas reconhecer o grande amor de nosso Deus, que nos deu a salvação de nossas almas, e muito mais do que isso, irmãos.
Ele mudou a nossa personalidade com o penhor do seu Espírito, nos reconstruiu de novo e nos formatou com um poder sobrenatural, tão eficaz e poderoso que as pessoas não veem, mas elas sentem, e o diabo também sente e dá o fora, porque ele não engana um crente esclarecido, nem suporta um crente cheio do Espírito Santo. O versículo 13 diz que as palavras que falamos não têm sabedoria humana, e quando é do Espírito realmente não tem, porque nos é ensinada pelo Espírito Santo do Senhor. Glória! Não nos apresentamos ao mundo com sabedoria humana, não. A cultura secular deste mundo, por mais refinada que seja, não convence ninguém, nem muda conceitos de vida. Pregadores profissionais que tentam animar os seus ouvintes com glória a Deus e pedem as palmas nas congregações são abundantes em nossos tempos. Aleluia! Evangelistas que não foram chamados por Deus e são chamados por dinheiro e pregam mensagens eloquentes, mas a gente sabe que não muda nada na vida de ninguém. A vida do crente é o Espírito Santo, a sabedoria humana, filosofia, teologia e todo tipo de formação secular é nulo e inútil e não funciona e não fala nada e não muda nada em ninguém. Mas com o que o Espírito ensina, isto sim, aleluia. Versículo 13b. Note que quando meditamos na palavra e buscamos o Senhor em oração, Ele nos enche do que precisamos falar ou não falar. Porque muitas vezes você não precisa dizer o que você é. Eles olham para você e sentem e veem o que você é. Glória a Deus! Assim é o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo do Senhor. Se alguns de vocês não vivem isso, estáis morto e precisas aceitar Jesus de novo. E nem adianta se zangar com esta palavra, pois sabes tu que falamos a verdade. Quando comparamos coisas espirituais com coisas espirituais, é o crente se afirmando mais e mais nos caminhos de Deus. E sempre será assim. Para o mundo você não é nada, mas para Deus você é mais um dos muitos filhos que foram gerados no sacrifício de Jesus Cristo nosso Senhor. Persevere e espere no Senhor com paciência. Confia neste Deus que te amou e deu a vida por ti. E aguarde só mais um pouquinho e logo, logo Ele vai te levar para casa. Glória a Deus e aleluia e amém.